Olá, bom dia a todos. Aqui é o professor Walter e nesta videoaula nós iremos falar um pouco sobre avaliação ética e pesquisa médica. Lembrando que este é o último material, né, da unidade 9, né, portanto a gente está caminhando para o encerramento da ICMED 1. Okay? Muito bem, o que a gente vai fazer aqui nesse momento? Na verdade eu vou falar para vocês os aspectos éticos mais importantes, mais relevantes, né, sem entrar em detalhes minuciosos de cada um deles, para que vocês tenham pelo menos uma visão geral da coisa, né, uma visão geral de como se comportar diante de um projeto de pesquisa que envolve seres humanos de maneira direta ou indireta. O primeiro passo a ser dado é ler as resoluções 196/96 e a 466/12. Essas são as duas resoluções mais importantes, né, no que concerne aos cuidados éticos na pesquisa com seres humanos. A primeira, né, de 1996 e a segunda de 2012, portanto, uma distância bem grande entre elas, mas todas as duas são igualmente importantes e a segunda complementa a primeira. É necessário que todo pesquisador ou todo aluno interessado em trabalhar com uma busca de dados diretamente ou indiretamente com seres humanos se aproprie dessas resoluções. Nela, a gente encontra os conceitos básicos, a gente encontra os princípios éticos que devem ser obedecidos, né, e todo o material disponível, todo o recurso disponível de como construir um protocolo de pesquisa, né, e o que deve ser colocado na plataforma para a avaliação do comitê. Em seguida, todo aluno deve constituir um orientador ou uma orientadora que tenha esse conhecimento também, que disponha desse conhecimento. Né? No caso de alunos de graduação, é obrigatório a constituição de um orientador ou orientadora. E aí, neste caso, é esta pessoa que fica responsável por inserir o projeto na Plataforma Brasil, podendo fazer diretamente ou com o auxílio do aluno. Né? Sempre lembrando que é possível, dentro da Plataforma Brasil, o orientador ou orientadora adicionar o aluno como um colaborador do projeto, de modo que ele possa, a partir do seu login e senha, o aluno possa, a partir do login e senha próprio dele, né, inserir os materiais lá dentro. Em seguida, é necessário escrever um projeto de pesquisa, né, que para os comitês de ética ele é chamado de protocolo de pesquisa, e esse projeto de pesquisa deve conter, obviamente, todos os elementos necessários, né, para informar ao CEP o que vai ser feito. E, então, de posse de todos os documentos, né, tudo isso, todos os documentos e conteúdos devem ser inseridos na Plataforma Brasil, no endereço que se encontra aqui, né, o http://plataformabrasil.saude.gov.br. Você vai lá, entra com o teu login e senha, e aí lá dentro você insere esses documentos. No que diz respeito aos princípios éticos, toda pesquisa que envolve direto ou indiretamente seres humanos deve obedecer a alguns princípios. Né? O primeiro deles, a gente sempre tem que tomar cuidado e proteger os grupos vulneráveis, respeitando, sempre que possível, a sua autonomia. Quem são grupos vulneráveis? São todos aqueles indivíduos que não têm, por alguma razão, a capacidade de tomar uma decisão própria naquele momento. Então, por exemplo, crianças, né, têm dificuldade para tomar uma decisão, adolescentes, numa certa medida, idosos são considerados vulneráveis, pessoas que estão doentes, por exemplo, acamadas, muitas vezes até inconscientes, né, no leito hospitalar. A plataforma também considera grupo vulnerável alguns sujeitos que apresentam doenças crônico-degenerativas, sujeitos que têm HIV/AIDS, né, e índios. Então, existe uma série de sujeitos que, por alguma razão, né, não dispõem de uma capacidade completa de tomada de decisão. E aí, neste caso, a gente precisa proteger esses indivíduos, sempre respeitando a sua autonomia, né, ou solicitando alguém que é cuidador dessa pessoa que decida por ela. Tá? Sempre, toda e qualquer pesquisa deve trazer algum benefício diretamente para o sujeito ou indiretamente para ele, quando traz um benefício para a sua coletividade.
Então, eu posso fazer uma pesquisa que traz um resultado que é benéfico diretamente para o sujeito, para o participante da pesquisa, ou para o meio científico, ou para a comunidade. Né? Mas sempre toda pesquisa deve trazer algum benefício. A gente tem que tomar muito cuidado para não causar nenhum mal ao indivíduo. Então, a pesquisa não pode causar nenhuma maleficência ao indivíduo, né? Nenhum mal ao sujeito. Do contrário, o sujeito pode, por meios legais, solicitar uma indenização por danos morais ou materiais diante desse resultado. Tá? E, por fim, toda pesquisa tem que ser justa e tem que ter igualdade ou equidade. Ou seja, se o sujeito está participando do seu protocolo de pesquisa e no seu protocolo de pesquisa envolve um tratamento, e por alguma razão esse sujeito define sobre o uso da autonomia dele, em algum momento parar de participar do seu trabalho, você é obrigado a continuar dando aquele mesmo tratamento para o sujeito até o final. Ou seja, é preciso ter justiça. O sujeito tem o direito de decidir permanecer ou não na pesquisa, e caso ele não queira participar, ele tem direito a continuar sendo tratado da maneira como havia sido programado anteriormente, né, como havia sido planejado anteriormente. Sobre o protocolo de pesquisa, né, é um projeto de pesquisa simples, que deve conter elementos pré-textuais, uma capa, um resumo com palavras-chave. É importante definir de maneira adequada as palavras-chave, porque elas serão inseridas, né, no protocolo dentro da plataforma Brasil, um índice, né, para que fique mais fácil identificar os elementos do texto. Tem que ter os elementos textuais, uma introdução sucinta, não precisa ser muito extensa, né, de preferência diretamente aquilo que interessa para o projeto, né, porque é a parte mais maçante da leitura, né, então, de um projeto de pesquisa. Então, sejam diretos, sejam objetivos. Toda pesquisa tem que ter objetivos para ser realizada, então tem que ter um objetivo geral e alguns objetivos específicos, ou seja, um objetivo primário e alguns objetivos secundários. Sempre que possível, precisa testar uma hipótese, tá? Então tem que ter um teste de hipótese e uma justificativa. Tem que ter uma razão para ela ser feita. Você tem que fazer, dentro desse seu protocolo de pesquisa, uma análise de risco e benefício. É muito importante isso, porque o sistema CONEP-CEP compreende que toda e qualquer pesquisa que envolva direta ou indiretamente o ser humano tem riscos. Né? Minimamente o risco de, por exemplo, vazar informações que são pessoais, o vazamento de informações, por exemplo, relacionadas à doença, que podem causar constrangimento. Então, é preciso fazer uma análise criteriosa de riscos e benefícios, não só mostrando quais riscos aquele participante da pesquisa está sujeito, mas também dizendo o que será feito para minimizar esses riscos. Exemplo, se o risco principal da sua pesquisa é o vazamento da identidade do sujeito, de dados pessoais, então você pode dizer que irá desidentificar os dados, que você irá usar, por exemplo, um código alfanumérico para identificar o participante da sua pesquisa, né, de tal modo que, caso ocorra o vazamento desses dados, não tem como saber a quem eles pertencem. Tá? Além disso, tem que ter também benefícios, como eu disse agora há pouco, direta ou indiretamente para o sujeito. Na sequência, você precisa ter bem definido um material e uma metodologia. Embora o comitê de ética não seja um comitê científico, a gente lê e avalia essa metodologia, porque se ficar de alguma maneira comprovado que ela é inócua, ou seja, que ela não consegue responder os objetivos do trabalho, então essa metodologia será questionada. Tá? E aí ela precisa passar por adequações para que ela responda de maneira adequada os objetivos do trabalho. Em alguns casos, né, quando se trata de relato de caso, é preciso saber descrever a casuística do problema, e você pode e deve, no seu trabalho, descrever qual seria o desfecho primário do seu trabalho. Então, qual é o resultado esperado, né, daquele trabalho. Além, obviamente, de incluir a bibliografia relacionada ao tema. Ainda sobre o protocolo de pesquisa, você precisa definir a duração total dessa pesquisa, sempre pensando a partir da aprovação do CEP. Então, óbvio, vai ter um momento em que você vai apresentar o teu protocolo ao CEP e vai aguardar até que o CEP responda.
em torno de 30 a 60 dias, e aí, a partir daí, você vai prever todas as outras etapas da sua pesquisa, como coleta de dado, análise estatística, interpretação dos resultados, escrita dos resultados, até você finalizar ele com a escrita de um documento científico, seja um painel científico ou um artigo, que é o que se pretende, né? Que é o melhor a ser feito. Lembrando que esse cronograma ele depois deverá ser anexado também à plataforma Brasil, né? E ele não pode revelar que o trabalho já iniciou antes da aprovação do CEP. Tá? Você não pode iniciar um trabalho de pesquisa antes do CEP ter tido a chance de ler esse trabalho e avaliar esse trabalho. Além disso, por exigência do sistema CEP-CONEP, todo trabalho precisa ter um orçamento financeiro detalhado, porque é necessário dizer qual é a fonte de recursos daquela pesquisa. Em alguns casos, né, isso pode gerar algum conflito de interesse, quando, por exemplo, o trabalho é financiado por indústria farmacêutica, né, mas na maioria dos casos são trabalhos autofinanciáveis, então basta um orçamento simples, prevendo os custos básicos de impressão de material, ou de xerox, ou o uso, por exemplo, do transporte, né, para a coleta do dado, coisas desse tipo. Mas é necessário, de qualquer maneira, fazer. É preciso confeccionar alguns documentos que vão garantir a autonomia e a eticidade para o participante da pesquisa, como, por exemplo, o termo de consentimento livre e esclarecido. Nos casos de sujeitos vulneráveis, né, crianças, por exemplo, é preciso ter um termo de assentimento livre e esclarecido. Então, em alguns protocolos de pesquisa, é preciso ter o TCLE do pai ou do sujeito que responde legalmente por aquele indivíduo, né, e o TALE para aquele participante. E nos casos em que a coleta de dados não é feita diretamente com o sujeito, quando ela é feita, por exemplo, em bancos de dados, né, como, por exemplo, o SAMI dos hospitais ou das clínicas, né, aí a gente basta ter um TCUD, um termo de consentimento de utilização de dados. Lembrando sempre que todos esses documentos eles são um contrato do pesquisador com o participante da pesquisa, portanto, existe uma forma deles serem escritos e é muito comum a gente encontrar erros nesses documentos, quando, por exemplo, eles são escritos com palavras muito difíceis, de difícil compreensão, quando eles não contêm, por exemplo, a metodologia sucinta daquele trabalho, quando eles não contêm, né, a análise de risco e benefício, né, ou o que será feito para evitar esses riscos, ou, por exemplo, quais são os direitos daquele participante da pesquisa quando ele diz que não quer mais participar autonomamente daquela pesquisa. Tudo isso deve estar presente tanto no TCLE, como no TALE, como no TCUD. Então, ao final, eu vou deixar, além deste vídeo, esses documentos todos lá disponíveis no Classroom para que vocês possam consultar. Tá? Ainda sobre o protocolo de pesquisa, né, é preciso também produzir alguns documentos adicionais, como o aceite do orientador ou da orientadora, o aceite da instituição proponente. Normalmente, quando a gente apresenta o trabalho para o CEP-CESUPA, o CESUPA é a instituição proponente. E aí, o TCUD já serviria como um documento de aceite da instituição, uma vez que o CEMEC, que é normalmente o local onde a gente coleta dados, faz parte da instituição. Tá? É preciso ter uma folha de rosto assinada pelo pesquisador principal da pesquisa, que é o orientador, né? E bem como pela instituição, seja na graduação a professora Silvia Pessoa ou na pós-graduação o professor João Paulo. Tá? É preciso ainda preparar daquele projeto de pesquisa documentos como o cronograma, o orçamento e o projeto como um todo, que a gente chama de brochura. Daí, em seguida, tudo isso vai ser adicionado dentro da plataforma Brasil. Então, tem aqui uma imagem que mostra a interface, né, de abertura da plataforma Brasil. Então, você vai chegar e vai colocar aqui o teu e-mail, que é o login, a tua senha, vai entrar e na área de pesquisa você vai preencher lá, né, todo o protocolo do CEP. Caso vocês tenham alguma dúvida sobre as coisas que eu falei aqui, dentro desta página você pode consultar informações sobre o sistema CEP-CONEP,
você pode buscar as principais resoluções e normativas do CEP, ou mesmo os manuais, tanto o manual de pesquisador como o manual de usuário do CEP. Eu recomendo que vocês baixem o manual de usuário, eu vou deixar também disponível aqui, leiam esse manual, porque nele estão detalhados todos os passos, né, para a apresentação de um projeto de pesquisa ao CEP, então não haverá dúvida caso você consulte esse material, né, e ele é bem de fácil leitura, muito didático, até extenso demais, mas ele é bem detalhado e de fácil compreensão. Bom, com relação agora sobre a pesquisa com animais de experimentação, existem muitas semelhanças com a pesquisa com seres humanos, então você também precisa constituir um orientador ou uma orientadora que tenha experiência nesta área de intervenção, de pesquisa, que já tenha feito pesquisa com animais de experimentação. É necessário que você tenha um treinamento no manejo de animais de experimentação, você pode buscar cursos de treinamento dentro do próprio CESUPA ou em outras instituições de ensino superior que são parceiras ao CESUPA. Então, busquem saber quem é o grupo que trabalha com pesquisa e experimentação animal, tente se inserir nesse grupo, fazer o treinamento desse grupo antes de pensar em fazer um projeto de pesquisa, porque você precisa saber pegar o animal, fazer uma aplicação injetável nele, ou uma gavagem, ou aplicação de uma medicação. Você precisa saber quais são os cuidados básicos de higiene do ambiente onde esse animal está alojado, da alimentação, da oferta de líquido. Então, por isso, eu recomendo que vocês primeiro façam um treinamento. Aí, em seguida, de posse do seu projeto, você vai preencher um protocolo SEUA. Eu também vou deixar esse protocolo SEUA disponível aqui no Classroom. É um protocolo bastante detalhado. Acho que, num certo sentido, ele é até mais difícil do que aquele que se apresenta para o CEP, né, para pesquisa com seres humanos, mas ele é necessário. Daí, em seguida, você vai encaminhar esse protocolo preenchido e impresso para o SEUA da sua instituição, no nosso caso, CESUPA, juntamente com uma cópia do seu projeto e uma carta de apresentação. Tá? Hoje, neste momento, a presidente do SEUA, do CESUPA, é a professora Rosa Helena Chaves, a doutora Rosa Helena Chaves. Então, você encaminha em nome dela esse projeto, e isso pode ser protocolado na sala dos professores mesmo. A secretária da sala dos professores pode receber esse documento e encaminhar para ela. E aí aguarda a avaliação do SEUA, que também dura em torno de 30 a 60 dias, né, para que seu protocolo, então, seja aprovado ou que seja pedido algum tipo de ajuste. Bom, e aí você está autorizado a iniciar a pesquisa. Muito bem, como eu tinha dito, a ideia era fazer aqui uma apresentação sucinta, né, apenas dos principais elementos necessários para a manutenção da ética em pesquisa. Eu espero ter sido claro, né, objetivo, né, e desejo a todos boa sorte nessa última etapa de formação do ICMED 1. Né? Em breve eu adicionarei lá a avaliação deste conteúdo, né? E aguardo por vocês no ICMED 2 no semestre que vem.